Existe algo sobre o Nordeste nos anos 1980 que captura um momento único na história brasileira. A força de um povo que enfrentava seca secular, mas criava cultura riquíssima. A música que nascia do sertão e conquistava o país inteiro. As cidades litorâneas descobertas pelo turismo. A migração que esvaziava o interior, mas também espalhava a cultura nordestina por todo o Brasil. E se alguém viveu aquela década no Nordeste, seja no sertão, no agreste ou no litoral, sabe exatamente o que tornou aquele tempo tão marcante e contraditório. Esta era a época em que o Nordeste lutava contra estigmas históricos, mas afirmava sua identidade cultural com orgulho crescente. O forró de Luiz Gonzaga continuava sendo trilha sonora de milhões. Novos artistas como Alceu Valença, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo levavam a música nordestina para todo o país. O frevo de Recife pulsava nas ruas. O maracatu mantinha tradições ancestrais. O Bumba Meu Boi encantava o Maranhão. Foi a década em que a televisão chegou definitivamente ao Nordeste, conectando a região ao restante do Brasil. Foi quando grandes obras de infraestrutura prometiam desenvolvimento. Açudes, estradas, projetos de irrigação. Foi quando cidades como Fortaleza, Recife, Salvador cresciam aceleradamente, atraindo migrantes do interior. Mas foi também década de secas devastadoras. A seca de 1979-1983 foi uma das piores do século, matando rebanhos, secando açudes, forçando milhares a deixarem suas terras. As frentes de trabalho criadas pelo governo federal empregavam flagelados em obras públicas por salários mínimos. A indústria da seca, denunciada há décadas, continuava beneficiando poucos enquanto a maioria sofria. O Nordeste dos anos 1980 tinha 9 estados: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, cada um Sergipe, com suas particularidades, mas todos unidos por história comum, clima desafiador, cultura vibrante, desigualdades profundas. Era a região de contrastes extremos. Praias paradisíacas de águas mornas conviviam com o sertão árido, onde a água era tesouro raro. Cidades históricas coloniais, com igrejas barrocas magníficas, contrastavam com vilas miseráveis, onde faltava tudo. A elite agrária tradicional, dona de terras imensas, convivia com milhões de trabalhadores sem terra, boias frias, meeiros. Viver no Nordeste nos anos 1980 significava pertencer a uma das regiões mais ricas culturalmente do Brasil, mas também uma das mais pobres economicamente. Significava ter orgulho da própria identidade, mas enfrentar preconceito do Sul-Sudeste. Significava criar beleza e arte mesmo, ou talvez por causa das dificuldades materiais. Antes de começarmos essa viagem nostálgica, se inscreve no canal e deixa um like, se você também ama relembrar como era a vida antigamente. E agora me diz uma coisa: qual cidade e estado você nasceu? E em qual década você viveu seus melhores momentos? Fico muito feliz em saber que temos ouvintes de todo o Brasil e até de outros países. E mais uma coisa importante: me conta também qual cidade e qual década você quer ver no próximo vídeo. Sua opinião ajuda a gente a escolher os temas que vocês mais querem reviver. Beleza? Então bora nessa viagem no tempo. Vamos caminhar pelo que a vida cotidiana realmente parecia naquele Nordeste dos anos 1980. Alguns detalhes vão trazer memórias vívidas para quem viveu. Outros vão explicar por que aquela década foi de transformação para a região. Vamos entrar naquele mundo. Do sertão ao litoral. Viver no Nordeste, nos anos 1980, significava habitar espaços extremamente diversos, desde casas de taipa no sertão até apartamentos em prédios modernos nas capitais litorâneas. A arquitetura, os materiais, o jeito de construir e morar variavam radicalmente conforme a geografia e as condições econômicas. No sertão, as casas tradicionais eram de taipa,
paredes de barro socado sobre estrutura de madeira, cobertas com telhas de barro ou palha de carnaúba. Essas casas eram frescas durante o dia escaldante, aproveitando a espessura das paredes de barro. Os pisos eram de chão batido ou cimento grosso. As janelas pequenas protegiam do sol forte. As famílias sertanejas viviam em casas simples, mas dignas. Sala, 2 ou 3 quartos, cozinha com fogão a lenha, banheiro muitas vezes do lado de fora. A mobília era básica. Camas de madeira, algumas cadeiras, mesa de jantar, um armário. Luxos eram raros. Eletricidade chegava aos poucos. Muitas casas ainda usavam lamparina a querosene. O quintal era fundamental. Criavam-se galinhas, porcos, às vezes uma cabra ou vaca. Plantavam-se árvores frutíferas que resistiam à seca. Cajueiro, umbuzeiro. O quintal era onde se passava boa parte do tempo, onde crianças brincavam, onde se conversava nas horas menos quentes. A água era a questão central da vida sertaneja. Os açudes, quando tinham água, eram fonte vital. Poços perfurados, cacimbas, cisternas captando água da chuva. Carregar água em latas na cabeça, em jegues com barris de madeira, era tarefa diária, geralmente das mulheres e crianças. A água era economizada com cuidado extremo. Durante as secas, quando os açudes secavam completamente, deixando apenas lama rachada, a situação se tornava desesperadora. Famílias inteiras migravam para as cidades, para o sul-sudeste, para qualquer lugar onde houvesse água e trabalho. Os que ficavam dependiam dos carros-pipa do governo, das frentes de trabalho, da solidariedade dos vizinhos. No Agreste, zona de transição entre sertão e litoral, as condições eram um pouco melhores. Chuvas mais regulares, solo mais fértil. As cidades do Agreste, como Caruaru, em Pernambuco, Campina Grande, na Paraíba, Feira de Santana, na Bahia, eram centros comerciais importantes. Sediavam feiras gigantescas, onde se vendia de tudo. Nessas cidades do Agreste, as casas eram mais variadas. Ainda havia muitas casas simples de trabalhadores rurais, mas também sobrados coloniais no centro, casas de classe média com quintais e os primeiros prédios de apartamentos aparecendo nas áreas mais centrais. No litoral, as capitais cresciam aceleradamente. Fortaleza, Recife, Natal, João Pessoa, Maceió, Aracaju, São Luís recebiam migrantes do interior. Bairros novos surgiam, muitos sem infraestrutura adequada. Invasões e favelas se multiplicavam nas periferias e em áreas de mangue. Recife, com sua geografia única de rios e pontes, tinha bairros de classe média como Boa Viagem, onde prédios de apartamentos subiam na orla. A vista do mar, a brisa marinha, eram privilégios de quem podia pagar. Os apartamentos tinham 2 ou 3 quartos, varandas, quarto de empregada. A decoração seguia padrões da época. Móveis de madeira escura, cortinas pesadas, azulejos nas cozinhas. Mas Recife também tinha os mocambos, palafitas construídas sobre os mangues. Casas de madeira e lata sobre estacas fincadas na lama. Sem saneamento, sem água encanada, sujeitas a enchentes regulares. Milhares de famílias viviam nessas condições precárias, pescando caranguejos nos mangues, catando madeira para vender, sobrevivendo na informalidade. Fortaleza crescia como destino turístico. As praias, Praia de Iracema, Mucuripe, Praia do Futuro, atraíam visitantes. Hotéis eram construídos. A cidade se modernizava, mas a desigualdade também crescia. A periferia se expandia sem controle, sem planejamento, criando bairros inteiros sem asfalto, sem esgoto, sem escolas suficientes. Salvador, capital da Bahia e a maior cidade do Nordeste, tinha mais de 1,5 milhão de habitantes. O Pelourinho, centro histórico com casarões coloniais coloridos, estava em processo de degradação. Muitos sobrados centenários viraram cortiços superlotados. A classe média alta vivia em bairros como Barra, Ondina, Pituba.
A periferia baiana se estendia para o subúrbio ferroviário e para invasões nos morros. As casas coloniais do Nordeste, especialmente em cidades históricas como Olinda, São Luís, João Pessoa, eram patrimônios arquitetônicos. Sobrados com azulejos portugueses nas fachadas, sacadas de ferro trabalhado, pátios internos, pés direitos altíssimos. Muitas dessas casas estavam abandonadas ou conservadas, mas ainda impressionavam pela grandeza. Os engenhos de cana-de-açúcar, especialmente na zona da Mata de Pernambuco e Alagoas, ainda funcionavam. As casas grandes, residências dos senhores de engenho, eram construções imponentes. Muitas estavam decadentes, outras ainda abrigavam famílias tradicionais que mantinham poder econômico e político regional. Os trabalhadores dos engenhos, os cortadores de cana, viviam em condições miseráveis. Casebres de taipa ou madeira, sem instalações sanitárias adequadas, famílias inteiras amontoadas. Trabalhavam de sol, cortando cana por salários mínimos. Era trabalho brutal, degradante, perpetuando ciclos de pobreza geracionais. As cidades históricas como Ouro Preto, em Minas Gerais, não ficam no Nordeste, mas cidades como São Luís do Maranhão, com seu centro histórico de sobrados coloniais, cobertos de azulejos portugueses, eram joias arquitetônicas. São Luís tinha o maior conjunto de arquitetura colonial portuguesa das Américas, mas muitos edifícios estavam... Comprar casa própria era sonho distante para a maioria dos nordestinos. Os salários eram baixos, o crédito escasso. Muitas famílias viviam em casas alugadas, pagando aluguéis que consumiam boa parte da renda. Outras invadiam terrenos, construíam barracos, esperando não serem expulsas. Os programas habitacionais do governo, através do BNH, construíram conjuntos habitacionais nas periferias das grandes cidades. Eram casas ou apartamentos pequenos, padronizados, mas representavam possibilidade de moradia digna para famílias de baixa renda. Os conjuntos ficavam longe do centro, exigindo transporte precário, mas eram melhor que nada. E em todos os lugares, da capital ao interior mais remoto, as pessoas faziam suas vidas dentro das possibilidades. Improvisavam, adaptavam, resistiam. A casa, por mais simples que fosse, era refúgio, era dignidade. Era o lugar onde a família se reunia ao fim do dia. O transporte no Nordeste dos anos 1980 era desafio constante, reflexo da vastidão geográfica da região, da precariedade da infraestrutura e das desigualdades econômicas que limitavam o acesso a veículos próprios para a maioria da população. No sertão, as estradas eram principalmente de terra batida, de chão. Quando chovia, viravam lamaçais intransitáveis. Quando a seca persistia, levantavam poeira vermelha que cobria tudo e todos. As estradas asfaltadas eram raras, concentradas nas ligações entre cidades maiores. Os ônibus de linha faziam trajetos longos, conectando cidades pequenas aos centros regionais. Eram ônibus velhos, muitos fabricados nos anos 1960 ou 1970, barulhentos, sem ar-condicionado. O calor dentro era insuportável, especialmente quando lotados. As viagens levavam horas, parando em cada vilarejo pelo caminho. Viajar de ônibus pelo interior nordestino era experiência marcante. Os passageiros levavam malas, sacos, embrulhos, galinha amarrada, tudo o que precisavam transportar. O bagageiro em cima do ônibus ficava abarrotado. Dentro, pessoas conversavam, crianças choravam, vendedores ambulantes subiam e desciam oferecendo produtos nas paradas. As paradas eram frequentes. Ônibus encostava em cada cidade pequena, às vezes apenas em encruzilhadas onde pessoas esperavam. Os passageiros desciam para esticar as pernas, comprar água, usar banheiro. As vendedoras ofereciam cocadas, tapiocas, bolos de milho através das janelas abertas. Os caminhões pau de arara ainda existiam em áreas mais remotas. Eram caminhões de carga adaptados para transportar pessoas. Bancos de madeira na carroceria, lona por cima para proteger do sol.
Era meio de transporte desconfortável, perigoso, mas às vezes único disponível. Famílias inteiras viajavam assim, segurando suas trouxas, rumo a destino incerto. Durante as grandes secas, os pau de arara levavam retirantes para o sul. Eram comboios de sofrimento, famílias deixando suas terras, esperando encontrar trabalho em São Paulo, no Rio, em qualquer lugar. Levavam o mínimo: roupas, alguns pertences, saudades. Muitos nunca voltariam. Nas cidades maiores, o transporte público urbano era de ônibus operados por empresas privadas. Os ônibus ficavam absolutamente lotados nos horários de pico. Pessoas espremidas, penduradas nas portas. O cobrador tentando circular cobrando passagens. Era comum mulheres terem bolsas furtadas. Todo mundo reclamando do calor e do aperto. Os pontos de ônibus eram simples, muitas vezes apenas postes indicando as linhas. Não havia abrigos na maioria dos lugares. As pessoas esperavam sob o sol escaldante, sem sombra, sem proteção. A espera podia levar muito tempo. Os horários eram sugestões, não compromissos. O transporte alternativo era comum. Vans, combis, Topic faziam trajetos que os ônibus oficiais não cobriam. Eram informais, sem regulamentação, mas essenciais para muita gente. Lotavam ainda mais que os ônibus, mas chegavam aos bairros periféricos que o transporte oficial ignorava. Para quem tinha carro próprio, as opções eram limitadas. O Fusca continuava popular, resistente, econômico. O Chevette, a Brasília da Volkswagen, o Passat eram carros comuns entre classe média. Os carros maiores, como Opala, eram símbolos de status. Picape eram práticos para o interior, servindo para transportar pessoas e cargas. Ter carro era privilégio da minoria. A maioria dependia de transporte público, de caronas ou simplesmente caminhava. Caminhar longas distâncias era normal. Crianças caminhavam quilômetros até a escola. Trabalhadores caminhavam até o trabalho. Era parte da vida, aceita sem questionamento. A gasolina era subsidiada, mas ainda assim cara demais para muitos. Álcool combustível, incentivado pelo governo federal através do Proálcool, era a alternativa mais barata. Muitos carros eram convertidos para álcool ou já saíam de fábrica bicombustíveis. As bicicletas eram meio de transporte importante, especialmente no interior. Bicicletas velhas, passadas de pai para filho, remendadas inúmeras vezes, serviam para ir à feira, ao trabalho, visitar vizinhos. Crianças aprendiam a andar de bicicleta em estradas de chão, caindo e levantando até dominar. Os jumentos, burros, cavalos ainda eram usados no interior. Transportavam cargas, pessoas, água. O jumento era animal resistente, adaptado ao sertão, trabalhador incansável. Muitas famílias dependiam do jumento para sobreviver, transportando tudo o que precisavam. Os trens de passageiros ainda operavam em algumas linhas. O trem ligando Fortaleza ao interior do Ceará, o trem de Salvador para o interior da Bahia, transportavam passageiros em vagões velhos, lentos, barulhentos. As viagens eram longas, mas baratas. Os trens paravam em estações pequenas pelo caminho, onde vendedores subiam oferecendo comidas e bebidas. Os aeroportos das capitais começavam a ter mais movimento. Voos conectavam as capitais nordestinas entre si e com o sul-sudeste. Mas voar era luxo raro. A maioria dos nordestinos nunca havia entrado em avião. Viagens aéreas eram para ricos, executivos, emergências. O Porto de Recife, o Porto de Salvador, o Porto de Fortaleza movimentavam mercadorias. Eram importantes para a economia regional, empregando trabalhadores portuários, estivadores, pessoal da alfândega. Mas para passageiros, viagens marítimas eram raras. E apesar de todas as dificuldades, as pessoas se movimentavam, visitavam parentes em cidades distantes, iam às feiras nas cidades maiores, buscavam tratamento médico onde houvesse hospital, migravam em busca de trabalho.
O Nordeste era região em movimento constante, pessoas circulando, levando e trazendo notícias, mercadorias, cultura. A música que vinha da terra. A cultura nordestina, nos anos 1980, vivia momento de afirmação poderosa. Depois de décadas sendo vista pelo Sul-Sudeste como atrasada, folclórica, exótica, a cultura do Nordeste conquistava reconhecimento nacional como uma das mais ricas e autênticas do Brasil. Forró era a trilha sonora do Nordeste. Luiz Gonzaga, o rei do Baião, já era lenda viva. Desde os anos 1940, levava a música nordestina para todo o Brasil. Nos anos 1980, com mais de 60 anos, continuava gravando, tocando, sendo reverenciado como símbolo maior da cultura regional. As músicas de Gonzagão contavam histórias do sertão. A seca, o vaqueiro, a vida dura, a saudade, a esperança. Asa Branca, composta em 1947, continuava sendo o hino nordestino. Toda criança sabia cantar. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? As palavras capturavam perfeitamente o sofrimento da seca. Dominguinhos, sanfoneiro genial e parceiro de Gonzaga, era outro nome fundamental. Tocava sanfona com virtuosismo impressionante. Suas composições misturavam forró tradicional com jazz, choro, música erudita. Era respeitado por músicos de todas as regiões. A nova geração de artistas nordestinos conquistava espaço nacional nos anos 1980. Alceu Valença, pernambucano de Recife, misturava forró, frevo, rock, maracatu. Músicas como Girassol e La Belle de Jour tocavam nas rádios de todo o país. Alceu tinha visual único, voz potente, presença de palco magnética. Elba Ramalho, paraibana de Conceição, era voz poderosa e personalidade forte. Gravava forrós, cocos, cirandas, levando o Nordeste para plateias do Sul. Cantava Gonzagão, Dominguinhos, Jackson do Pandeiro, com interpretações intensas, emocionadas. Geraldo Azevedo, também paraibano, compunha canções poéticas, misturando raízes nordestinas com MPB. Dia Branco, Caravana, músicas que falavam de amor, saudade, terra natal. Sua parceria com Alceu Valença produziu obras memoráveis. O trio Elba, Alceu e Geraldo fez shows conjuntos que viraram lendários. O show O Grande Encontro, em 1981, registrou o momento especial da música nordestina. Era celebração, era afirmação de identidade, era orgulho. O frevo de Recife e Olinda era outro tesouro cultural. Música de carnaval, rápida, frenética, tocada por orquestras. Os passistas de frevo dançavam com guarda-chuvas coloridos, fazendo acrobacias impressionantes. O frevo era arte, era técnica, era tradição centenária. O Carnaval de Recife e Olinda nos anos 1980 mantinha a tradição, mas também inovava. Os blocos tradicionais desfilavam pelas ruas estreitas de Olinda. O Galo da Madrugada, bloco gigantesco, reunia multidões. Era carnaval de rua, democrático, suado, alegre. O maracatu era manifestação cultural de origem africana, ligada às religiões de matriz iorubá. Os grupos de maracatu desfilavam com baterias pesadas, rainhas com roupas elaboradas, cortejos majestosos. Era resistência cultural, manutenção de tradições ancestrais. Na Bahia, o axé music começava a surgir no final dos anos 1970 e ganhava força nos 1980. Grupos como Chiclete com Banana, Banda Mel, traziam um som novo misturando samba, reggae, música caribenha, frevo. Era música para dançar, para pular, para o Carnaval de Salvador que crescia cada vez mais. O trio elétrico, invenção baiana dos anos 1950, dominava o Carnaval de Salvador. Caminhões com potentes sistemas de som e bandas em cima tocando pelas ruas. As multidões seguiam os trios dançando. Era diferente do Carnaval carioca, menos competitivo, mais espontâneo.
O Bumba Meu Boi do Maranhão era folguedo tradicional realizado especialmente durante as festas juninas. Grupos apresentavam dramatização envolvendo boi, vaqueiros, personagens folclóricos. Tinha dança, música, figurinos coloridos. Era teatro popular, tradição mantida por comunidades. A literatura de cordel continuava viva. Poetas populares escreviam versos sobre acontecimentos, figuras históricas, lendas, dramas cotidianos. Os folhetos de cordel eram vendidos em feiras, pendurados em barbantes, daí o nome. As xilogravuras nas capas eram arte própria, imagens marcantes feitas com goivas em madeira. Os repentistas, cantadores improvisando versos, duelando em desafios, eram figuras respeitadas. Nos mercados, nas feiras, em festas, os repentistas se apresentavam. Era poesia oral, criada na hora, demonstrando agilidade mental e domínio da língua. As festas juninas eram celebrações importantes. São João, na Paraíba, especialmente em Campina Grande, virou festa gigantesca atraindo turistas. Fogueiras, forró, comidas típicas, canjica, pamonha, milho assado, pé de moleque, cocada, quadrilhas dançando com casamento caipira encenado. O cangaço, fenômeno social e cultural do início do século, continuava presente na memória coletiva. Lampião e Maria Bonita eram figuras lendárias. Histórias sobre cangaceiros eram recontadas. Filmes como O Cangaceiro, 1953, já eram clássicos. A figura do cangaceiro, com seu chapéu de couro enfeitado, virou símbolo nordestino. As religiões afro-brasileiras, candomblé na Bahia, Xangô em Pernambuco, tambor de mina no Maranhão, eram praticadas por comunidades negras, mantendo tradições africanas. Os terreiros funcionavam, os orixás eram cultuados, festas eram realizadas. Havia preconceito, discriminação, mas as comunidades resistiam. O catolicismo popular tinha expressões próprias. Padim Cisso, Padre Cícero Romão Batista, era santo popular venerado em Juazeiro do Norte, no Ceará. Milhares de romeiros iam anualmente em peregrinação. A devoção era intensa, emocional, misturando fé católica com elementos próprios. Os cinemas nas capitais exibiam filmes brasileiros e estrangeiros. O cinema novo dos anos 1960, com filmes de Glauber Rocha como Deus e o Diabo na Terra do Sol, 1964, e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, 1969, havia colocado o sertão nordestino no cinema mundial. Nos anos 1980, cineastas continuavam explorando temas regionais. E por todo o Nordeste, em cada cidade, vila, povoado, a cultura fervilhava. Não era cultura de museu, era cultura viva, praticada, transformada constantemente. Era resistência, era identidade, era orgulho de ser nordestino apesar e por causa de tudo. Entre a riqueza e a miséria. A economia do Nordeste nos anos 1980 era marcada por contradições profundas. Era a região que produzia riqueza significativa, mas onde a maioria da população vivia em pobreza. Era terra de latifúndios imensos, mas também de milhões sem terra. Era área de indústrias modernas, mas também de trabalho braçal primitivo. A cana-de-açúcar continuava sendo cultura dominante na zona da Mata de Pernambuco, Alagoas, Paraíba. Os engenhos e usinas de açúcar empregavam milhares de cortadores de cana. Era trabalho brutal. Acordar antes do amanhecer, pegar ônibus ou caminhão até o canavial, cortar cana sob sol escaldante por 8, 10, 12 horas. Os cortadores de cana, chamados de boia-frias, recebiam por produção. Quanto mais cana cortavam, mais ganhavam. Mas o pagamento era miserável. Trabalhavam sem proteção adequada, sem luvas, sem botas, apenas facão e chapéu. Cortavam-se frequentemente. O cansaço era extremo. Muitos desmaiavam de insolação e desidratação.
As usinas de açúcar e destilarias de álcool eram propriedades de famílias tradicionais, oligarquias que controlavam terras e política local há gerações. Tinham subsídios governamentais generosos através do Proálcool, programa federal incentivando produção de etanol. Enriqueciam enquanto os trabalhadores mal sobreviviam. O algodão havia sido cultura importante no século XIX, mas declinara. Nos anos 1980, ainda se plantava algodão no sertão e agreste, mas em menor escala. A colheita era manual, trabalhosa. Homens, mulheres e crianças trabalhavam nos algodoais sob sol forte. A pecuária extensiva ocupava vastas áreas do sertão. Grandes fazendas com milhares de hectares criavam gado bovino e caprino. Durante as secas, os rebanhos morriam aos milhares. Carcaças secas espalhadas pelo sertão eram imagem trágica. Os vaqueiros, trabalhadores das fazendas, viviam em condições duras. A pesca era a atividade fundamental no litoral. Pescadores artesanais saíam em jangadas, pequenos barcos à vela feitos de troncos leves. Enfrentavam o mar em embarcações frágeis, pescando para subsistência e venda. Era profissão perigosa. Mortes no mar eram frequentes. O turismo começava a se desenvolver, especialmente no litoral. Fortaleza, Natal, Porto de Galinhas, em Pernambuco, atraíam visitantes do sul-sudeste e do exterior. Hotéis eram construídos, pousadas abertas, restaurantes inaugurados. O turismo gerava empregos em serviços, camareiras, garçons, guias, vendedores de artesanato. Mas o turismo também criava tensões. Praias que eram de pescadores eram cercadas por hotéis. Terrenos valorizavam, expulsando populações tradicionais. O desenvolvimento turístico beneficiava poucos, muitas vezes investidores de fora da região. As capitais tinham setores industriais crescentes. Recife tinha polo têxtil e alimentício. Fortaleza desenvolvia indústria de confecções. Salvador tinha petroquímica com a refinaria Landulfo Alves e o polo petroquímico de Camaçari. Eram indústrias modernas que empregavam milhares. O comércio era setor vital. As feiras eram instituições econômicas e sociais fundamentais. A feira de Caruaru, em Pernambuco, a feira de Campina Grande, na Paraíba, eram gigantescas. Vendiam-se animais, alimentos, roupas, ferramentas, tudo imaginável. As feiras atraíam gente de toda a região. O comércio de rua nas cidades era intenso. Vendedores ambulantes, camelôs, ocupavam calçadas, praças, esquinas. Vendiam de tudo. Roupas, eletrônicos contrabandeados, cassetes pirateados, comidas, bebidas, quinquilharias. Era a economia informal que sustentava milhares de famílias. Para mulheres trabalhadoras, as opções eram ainda mais limitadas. Muitas trabalhavam como empregadas domésticas, lavadeiras, cozinheiras em casas de família. Os salários eram miseráveis, às vezes apenas um salário mínimo ou menos. Trabalhavam 6 dias por semana, muitas vezes morando no emprego, longe das próprias famílias. Outras mulheres trabalhavam na agricultura junto com os homens, especialmente em épocas de colheita. Trabalhavam tanto quanto eles, mas recebiam menos. Carregavam filhos pequenos amarrados nas costas enquanto trabalhavam nos roçados. As rendeiras, especialmente do Ceará, produziam rendas de bilro de qualidade excepcional. Era trabalho artesanal delicado, demorado. Passavam horas e horas fazendo peças únicas que eram vendidas por valores baixíssimos para atravessadores que revendiam com lucro enorme. O artesanato nordestino era rico e variado. Cerâmica de Caruaru, especialmente as figuras de barro do mestre Vitalino e seus seguidores. Redes de dormir tecidas à mão. Trabalhos em couro, esculturas em madeira, peças de palha. Era a produção que gerava renda mínima para artesãos, mas que representava valor cultural inestimável.
Os professores da rede pública enfrentavam condições precárias, salários atrasados, escolas sem estrutura, salas superlotadas. Muitos professores precisavam trabalhar em 2 ou 3 escolas para conseguir renda mínima, mas persistiam, ensinando gerações de crianças nordestinas. O funcionalismo público estadual e municipal empregava parte da população urbana. Empregos burocráticos, administrativos, eram desejados pela estabilidade que ofereciam. Concursos públicos atraíam multidões de candidatos disputando poucas vagas. As frentes de trabalho criadas durante as secas eram forma de assistência que também era exploração. O governo federal e estadual criavam obras públicas empregando flagelados da seca. Pagavam salários mínimos para trabalho pesado. Construir açudes, abrir estradas, quebrar pedras. Era alternativa à fome, mas mantinha trabalhadores em situação de dependência. Os programas assistenciais distribuíam cestas básicas, água em carros-pipa, mas frequentemente eram usados politicamente. Prefeitos, vereadores, coronéis locais controlavam a distribuição, favorecendo aliados, coagindo dependentes a votar neles. A indústria da seca, denunciada por décadas, continuava funcionando. Os salários no Nordeste eram sistematicamente mais baixos que no Sul-Sudeste. Um trabalhador fazendo o mesmo serviço ganhava menos, só por estar no Nordeste. Essa diferença salarial era uma das causas da migração constante para São Paulo, Rio, Brasília. A migração esvaziava o Nordeste de sua força de trabalho mais jovem. Milhões de nordestinos deixaram a região nos anos 1960, 1970, 1980. Iam buscar vida melhor, fugindo da seca, da falta de oportunidades. Muitos conseguiam emprego na construção civil, nas fábricas, melhoravam de vida. Outros enfrentavam discriminação, saudade, dificuldades. As remessas de dinheiro dos migrantes para suas famílias no Nordeste eram fonte importante de renda. Pais, mães, irmãos dependiam do dinheiro enviado mensalmente por quem estava no Sul. Essas remessas sustentavam economias locais inteiras. Mas a economia nordestina não era só pobreza. Havia empresários bem-sucedidos, comerciantes prósperos, profissionais liberais com boa renda. A desigualdade era extrema. Poucos muito ricos, classe média pequena, massa enorme de pobres e miseráveis. E apesar de tudo, as pessoas trabalhavam. Acordavam cedo, enfrentavam sol, chuva, seca, faziam o que fosse necessário para sustentar família, manter dignidade, sobreviver. O nordestino era trabalhador, resistente, criativo em encontrar formas de ganhar vida, mesmo nas condições mais adversas. A cozinha que alimentava o corpo e a alma. A culinária nordestina nos anos 1980 era a expressão profunda da identidade regional, misturando influências indígenas, africanas, portuguesas, adaptadas às condições do clima, do solo, dos recursos disponíveis. Era comida de substância, forte, temperada, que sustentava trabalhadores em labor pesado. A base da alimentação sertaneja era feijão, farinha de mandioca, carne seca ou charque e rapadura. Essas eram as provisões que não estragavam facilmente no calor, que podiam ser armazenadas por meses. Durante as secas, quando faltava quase tudo, esses alimentos básicos eram a diferença entre sobreviver e passar fome. O feijão de corda, também chamado feijão fradinho ou feijão macaçar, era variedade comum no Nordeste. Cozido com carne seca desfiada, com temperos simples, alho, cebola, coentro, resultava em prato nutritivo e saboroso. Servia-se com arroz e farinha. A farinha de mandioca era onipresente. Polvilhava-se sobre feijão, comia-se com carne, misturava-se a tudo. A farinha d'água, fermentada, tinha sabor ácido característico. A farinha de tapioca era usada para fazer tapioca, beiju, mingaus. A mandioca, cultivada pelos indígenas há milênios, continuava sendo alimento fundamental.
A carne seca, também chamada de carne de sol ou charque, era a carne bovina salgada e seca ao sol. Podia ser armazenada por longos períodos sem refrigeração. Preparada corretamente, dessalgada, cozida ou assada, era deliciosa. A carne de sol com macaxeira, mandioca cozida, era prato típico apreciado. A buchada de bode era a iguaria tradicional. O estômago do bode limpo e recheado com as vísceras picadas, temperadas, cozido lentamente. Era prato de festa, de comemorações. Exigia preparo trabalhoso, mas o resultado era apreciado por quem gostava. O bode assado, especialmente no sertão, era comida de ocasiões especiais. O bode era temperado e assado lentamente em brasas. A carne caprina, adaptada ao sertão, era recurso importante. Cabras e bodes resistiam melhor à seca que bovinos. O baião de dois era prato completo. Arroz e feijão cozidos juntos com queijo coalho, carne seca, temperos. Era a refeição farta, nutritiva, que sustentava por horas. O nome vinha do ritmo musical baião, popularizado por Luiz Gonzaga. A carne de sol na manteiga de garrafa, outra preparação clássica. A manteiga de garrafa era manteiga clarificada, com sabor forte e característico. A carne era refogada nessa manteiga, resultando em prato de sabor intenso. No litoral, o peixe e os frutos do mar eram abundantes. A peixada, peixe cozido com legumes, tomate, pimentão, coentro, servido com pirão feito do caldo espessado com farinha. A moqueca de peixe ou camarão, preparada com leite de coco, dendê, temperos. O sururu, molusco da família do mexilhão, cozido e servido em caldos ou ensopados. O acarajé, embora mais associado à Bahia, tinha raízes profundas na cultura africana. Bolinho de feijão fradinho, frito no dendê, recheado com vatapá, caruru, camarão seco. Era comida de rua vendida pelas baianas de acarajé. Mulheres geralmente ligadas ao candomblé, vestidas com roupas tradicionais brancas. O vatapá, creme espesso feito com pão amanhecido, farinha, leite de coco, dendê, camarão seco, amendoim, castanha. Era acompanhamento do acarajé, mas também requeria preparo demorado, mexendo constantemente para não embolar. O sarapatel, também chamado de buchada em algumas regiões, era guisado feito com vísceras de bode ou carneiro, fígado, coração, rins, tripas. Temperado fortemente, cozido lentamente. Era prato que aproveitava completamente o animal, nada se desperdiçava. As tapiocas eram lanches ou café da manhã comum, especialmente no litoral. A goma de tapioca peneirada era colocada na frigideira quente, formando disco que era recheado com coco, queijo coalho, carne seca, doce de leite, manteiga com açúcar. Infinitas possibilidades. O cuscuz era diferente do cuscuz marroquino. Era feito de farinha de milho cozida no vapor em cuscuzeira de barro ou alumínio. Servia-se com leite, manteiga, ovos fritos, carne. Era café da manhã nutritivo e farto. A paçoca era prato que não tinha nada a ver com o doce do sul. Era carne seca desfiada, pilada no pilão com farinha de mandioca. Resultava em farofa seca, saborosa, que podia ser armazenada. Era comida de viagem, de vaqueiro, prática e nutritiva. As frutas nordestinas eram variadas e saborosas. O caju, cuja castanha valia mais que a fruta, mas cuja polpa era deliciosa em natura ou em sucos. A manga em dezenas de variedades. O cajá, pequeno e ácido. A graviola, a jaca, o umbu, fruto do umbuzeiro, árvore sagrada do sertão que armazenava água nas raízes e alimentava durante a seca. O aluá era bebida fermentada feita de casca de abacaxi, milho ou arroz, com açúcar mascavo e gengibre. Fermentava naturalmente, resultando em bebida levemente alcoólica, refrescante. Era consumida nas festas juninas. A cachaça era bebida popular, produzida em alambiques artesanais espalhados pelo interior. Havia cachaças de qualidade excelente e outras péssimas,
que eram conhecidas por apelidos coloridos. Homens bebiam cachaça nos botecos, nas feiras, nas festas. A rapadura era doce fundamental, feita do caldo da cana-de-açúcar cozido e moldado em tabletes duros. Era energética, barata, durável. Trabalhadores levavam rapadura para o campo. Crianças comiam rapadura como guloseima. Ralada ou raspada, temperava outras comidas. Os doces tradicionais eram diversos. Cocada, de coco ralado com açúcar. Pé de moleque com amendoim e rapadura. Pamonha, de milho verde ralado cozido na palha. Canjica de milho branco cozido com leite e açúcar, servida nas festas juninas. As comidas de festas juninas eram especiais. Milho em todas as formas. Milho cozido, assado, pamonha, canjica, curau, bolo de milho. A batata doce assada. O quentão, bebida quente de cachaça com gengibre e especiarias. As mulheres eram responsáveis pela cozinha. Acordavam cedo para preparar café da manhã, cozinhavam almoço em fogões a lenha, preparavam jantar. Era trabalho constante, pesado, essencial. As receitas eram passadas de mãe para filha, preservando tradições através das gerações. Comer era ato comunitário. As famílias se reuniam para refeições. Os vizinhos compartilhavam comida. Nas festas, todos contribuíam com um prato. A generosidade nordestina se expressava na comida compartilhada mesmo quando havia pouco. Em cada prato, em cada sabor, estava história, cultura, resistência. A comida nordestina era celebração da vida, afirmação de identidade, forma de manter laços com a terra mesmo quando se estava longe. Era nutrição do corpo, mas também da alma. Alegria apesar de tudo. O lazer no Nordeste dos anos 1980 tinha características próprias, adaptadas às condições econômicas, ao clima, às tradições culturais. Eram formas simples, mas profundas de celebrar a vida, de criar alegria, mesmo diante das dificuldades materiais. As praias eram refúgio nos fins de semana e feriados para quem vivia nas capitais litorâneas. Famílias inteiras passavam o domingo na praia. Levavam comida em panelas, bebidas em caixas de isopor, esteiras para sentar. Armavam um acampamento improvisado debaixo de coqueiros ou guarda-sóis de palha. A água do mar no Nordeste era morna, convidativa. Crianças brincavam nas ondas, construíam castelos de areia, corriam pela praia. Adultos mergulhavam para se refrescar do calor. As praias eram democráticas, espaço público onde ricos e pobres dividiam a mesma areia, o mesmo mar. Os vendedores ambulantes circulavam pelas praias. Vendedores de picolé, de queijo coalho assado em espetinhos, de camarão, de coco gelado. Os cocos eram cortados com facão, inseriam-se canudos, a água de coco refrescava como nada mais. As jangadas, barcos tradicionais de pesca, também levavam turistas para passeios. Era possível alugar jangada e navegar pelas águas mornas, sentir o balanço das ondas, ver a costa de perspectiva diferente. O futebol era paixão absoluta. Nos campinhos de terra batida, meninos jogavam bola descalços das manhãs às noites. Improvisavam traves com pedras ou galhos. Jogavam com bolas velhas, remendadas, às vezes apenas com bola de meia. Os sonhos eram de ser jogador profissional, escapar da pobreza através do futebol. Os times locais tinham torcidas fanáticas. Sport, Náutico e Santa Cruz em Pernambuco. Ceará e Fortaleza no Ceará. Bahia e Vitória na Bahia. Campina Grande e 13 na Paraíba. Os estádios lotavam nos clássicos. As rivalidades eram intensas, herdadas através de gerações. As festas juninas eram celebrações fundamentais. São João era feriado importante, especialmente na Paraíba, onde Campina Grande sediava festa enorme que atraía milhares. Fogueiras eram acesas nas ruas, nas praças, nos quintais. As crianças soltavam fogos de artifício, bombinhas, traques.
As quadrilhas eram dançadas por grupos organizados, ensaiavam por semanas, preparavam figurinos, coreografavam os passos. A quadrilha contava a história do casamento caipira com personagens: noivo, noiva, padre, delegado. Era teatro popular, divertido, tradicional. A música nas festas juninas era forró pé de serra, sanfona, zabumba, triângulo. As pessoas dançavam agarradas, girando, em salões decorados com bandeirinhas coloridas. O forró era dança sensual, mas também familiar. Avós e netos dançavam juntos. As vaquejadas eram um esporte e festa no interior. Dois vaqueiros a cavalo perseguiam um boi numa pista de terra, tentando derrubá-lo dentro de área delimitada. Era competição que exigia habilidade, coragem. As vaquejadas atraíam multidões, tinham shows, barraquinhas de comida. Os circos itinerantes viajavam pelo interior, parando em cada cidade, armavam lona em terrenos baldios, apresentavam espetáculos com palhaços, mágicos, trapezistas, malabaristas. Para crianças que nunca haviam visto teatro ou cinema, o circo era entretenimento mágico. Os parques de diversão improvisados surgiam nas festas de padroeiro, nas feiras. Carrosséis velhos, roda gigante enferrujada, barraquinhas de tiro ao alvo, pescaria. Era diversão simples, mas esperada ansiosamente pelas crianças. As festas religiosas eram eventos sociais importantes. A festa do padroeiro de cada cidade durava dias, às vezes semanas. Tinha novenas, procissões, missas, mas também barraquinhas vendendo comida e bebida, música, dança. Era momento de encontro, de celebração comunitária. As romarias religiosas levavam milhares de fiéis a lugares santos. A Romaria a Juazeiro do Norte, no Ceará, para venerar Padre Cícero, atraía multidões. Os romeiros vinham a pé, de ônibus, de pau de arara, em jornadas de fé impressionantes. Vestiam-se com roupas especiais, carregavam imagens de santos, cumpriam promessas. A televisão chegava aos lares nordestinos nos anos 1980. A TV Globo dominava, transmitindo novelas que paralisavam a região. Rock Santeiro, 1985, que tinha trama passada no interior nordestino, foi fenômeno. Pantanal, 1990, mostraria que o público adorava histórias regionais. Os programas de auditório, como o de Chacrinha, o de Silvio Santos, atraíam audiência massiva. Eram entretenimento familiar, assistido por todos juntos. A televisão era móvel importante na sala, centro da atenção nas noites. Mas muitas famílias ainda não tinham TV. Vizinhos se reuniam na casa de quem tinha para assistir novela, futebol, programas especiais. Era socialização, era momento de estar junto. O rádio continuava importante, talvez mais que a TV. Rádios a pilha ou ligadas na tomada tocavam o dia inteiro. Transmitiam notícias, música, programas de auditório, futebol. Os comunicadores de rádio eram celebridades locais, vozes conhecidas que entravam nas casas todos os dias. Os bares e botequins eram espaços masculinos de lazer. Homens se reuniam após o trabalho para beber cerveja, cachaça, jogar dominó, conversar. Era momento de descompressão, de camaradagem. Os bares eram instituições sociais fundamentais. Os bailes e forró-pés de serra aconteciam nos fins de semana, em salões alugados, em festas particulares. Era onde jovens se conheciam, namoros começavam. A música ao vivo, sanfoneiro talentoso, criava a atmosfera especial. Os cinemas nas cidades maiores exibiam filmes, sessões à tarde e à noite. Ver filme era programa especial, requeria dinheiro para ingresso. Os filmes americanos dublados eram populares. Filmes de ação, western, aventura, atraíam público masculino. Comédias românticas atraíam mulheres e casais. As crianças inventavam brincadeiras com o que tinham. Empinavam pipas feitas de papel de seda e varetas de bambu. Jogavam peão, bolinha de gude, amarelinha.
Brincavam de pique-esconde nas ruas, de queimada nos campinhos. A imaginação supria a falta de brinquedos industrializados. Os banhos de rio ou açude eram diversão nas áreas rurais. Quando os açudes tinham água, crianças e adultos se refrescavam. Pulavam da beira, mergulhavam, brincavam na água. Era alívio do calor, era alegria simples. As conversas nas calçadas, nas varandas, eram forma de lazer. Ao fim do dia, quando o calor diminuía, vizinhos colocavam cadeiras na calçada e conversavam. Falavam da vida, dos vizinhos, da política, do tempo. Crianças brincavam na rua enquanto adultos vigiavam e conversavam. Os forrós pé de serra em casas particulares eram comuns. Alguém que tocava sanfona reunia amigos, comprava cachaça e a festa começava. Improvisada, sem luxo, mas cheia de alegria genuína. Dançavam até de madrugada, suor escorrendo, felicidade nos rostos, e em toda essa diversidade de formas de lazer, do mais simples ao mais elaborado, havia fio condutor, a valorização do estar junto, da comunidade, da celebração coletiva. O nordestino criava alegria com pouco, transformava dificuldade em festa, encontrava beleza e sentido na convivência. A força que vem da terra. Viver no Nordeste nos anos 1980 era habitar região de contradições profundas e força impressionante. Era a década que continuava desafios seculares, seca, pobreza, desigualdade, mas também testemunhava a afirmação cultural poderosa e transformações sociais importantes. O que definia o Nordeste daquela década era resiliência. Era a capacidade de um povo enfrentar adversidades que quebrariam outros e ainda assim criar cultura vibrante, manter alegria, preservar dignidade. O sertanejo, como disse Euclides da Cunha, era antes de tudo um forte. A seca continuava sendo realidade devastadora. A seca de 1979-1983 foi uma das piores do século XX. Açudes secaram, rebanhos morreram, famílias migraram. Os que ficaram resistiram, plantaram quando veio chuva, reconstruíram o que a seca levou. A relação com a terra era de amor e tormento. A economia da região continuava sendo de exploração. Poucos muito ricos controlando recursos, multidões trabalhando por salários miseráveis. A indústria da seca beneficiava oligarquias, enquanto flagelados sofriam. Mas mesmo nesse sistema injusto, as pessoas encontravam formas de sobreviver, de criar, de resistir. A cultura nordestina nos anos 1980 conquistava reconhecimento nacional. Alceu Valença, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo levavam o forró, o frevo, o coco para todo o Brasil. O cinema brasileiro continuava explorando o Nordeste em filmes importantes. A literatura de Graciliano Ramos, Jorge Amado, Rachel de Queiroz era reconhecida como essencial para entender o Brasil. Para quem viveu aquela década no Nordeste, as memórias são intensas, são lembranças do calor escaldante do sertão, da poeira vermelha, das estrelas brilhantes em noites sem poluição luminosa. São recordações do som da sanfona, do cheiro de pamonha assando, do gosto de rapadura com queijo. São memórias de festas juninas com fogueiras e quadrilhas, de futebol jogado descalço em campos de terra, de banhos de rio em açudes cheios depois das chuvas, de histórias contadas por avós em noites mornas, de romarias e fé profunda, de trabalho duro, mas também de solidariedade entre vizinhos. São lembranças de dificuldades reais, fome, sede, falta de oportunidades, mas também de momentos de beleza inesperada. Um pôr do sol no sertão pintando o céu de laranja e roxo, uma chuva rara transformando o sertão em tapete verde em poucos dias. Um filho nascendo. Uma festa de casamento que reunia a comunidade inteira. Para gerações posteriores, o Nordeste dos anos 1980 pode parecer distante, quase de outro tempo. Região sem internet, sem celular, muitas vezes sem televisão, às vezes sem eletricidade.
Região onde as comunicações eram lentas, as distâncias enormes, o isolamento real. Mas era vida rica em conexões humanas. As pessoas dependiam umas das outras, criavam laços fortes, cuidavam dos vizinhos. A comunidade não era conceito abstrato, era realidade vivida todos os dias. O mutirão para construir casa, o empréstimo de comida quando faltava, a ajuda com o filho doente, era a rede de solidariedade essencial. O que se perdeu desde então? Talvez algumas tradições que a modernidade dissolveu. Talvez certa forma de viver mais conectada à natureza, aos ciclos das estações, ao ritmo mais lento. Talvez algumas das manifestações culturais que não sobreviveram à urbanização acelerada. O que se ganhou? Acesso maior à educação, à saúde, à infraestrutura. Políticas públicas que melhoraram vida de milhões, programas de transferência de renda que deram dignidade a famílias, obras de infraestrutura que trouxeram água, eletricidade, estradas, aumento de oportunidades, mesmo que ainda insuficientes. O Nordeste mudou enormemente desde os anos 1980. A urbanização acelerou. O turismo transformou o litoral. A indústria se diversificou, a educação se expandiu, milhões saíram da pobreza extrema, mas muito ainda precisa mudar. A desigualdade continua grande, a seca ainda é desafio, as oportunidades ainda são desiguais. Olhar para o Nordeste dos anos 1980 é olhar para momento de transição. Era a década que ficava entre o Nordeste tradicional, rural, marcado pelas estruturas coloniais e oligárquicas, e o Nordeste contemporâneo, mais urbano, mais conectado, mais diversificado economicamente. Aquela década viu música nordestina conquistar o Brasil, viu cidades crescerem explosivamente, viu o início do turismo que transformaria o litoral, viu migrações massivas que espalharam cultura nordestina por todo o país. Viu a afirmação crescente de identidade regional orgulhosa. Para quem tem memórias daqueles anos no Nordeste, há sempre saudade. Não porque tudo era melhor. Não era. Definitivamente não era. A vida era mais dura, as oportunidades mais escassas, as dificuldades mais intensas. Mas havia algo especial naquele tempo, naquela forma de viver, naquela conexão com a terra e com as pessoas. E essa força, essa capacidade de criar beleza apesar das adversidades, essa alegria que persiste apesar do sofrimento, essa cultura riquíssima que nasceu da mistura de povos e da adaptação a ambiente desafiador, isso é legado que o Nordeste dos anos 1980 deixou e que continua vivo. Os anos 1980 foram década de contrastes, seca e chuva, pobreza e riqueza cultural, sofrimento e alegria, partida e permanência. Foi tempo de transformações que começavam, mas cujos efeitos só seriam sentidos plenamente nas décadas seguintes. Quem viveu aqueles anos no Nordeste, quem enfrentou o sol do sertão, quem dançou forró pé de serra, quem comeu rapadura com queijo, quem participou de romaria, quem trabalhou cortando cana ou pescando no mar, quem migrou em busca de vida melhor, carrega memórias que são parte fundamental da história brasileira. O Nordeste não é apenas região geográfica. É identidade, é cultura, é forma de ver e viver o mundo. É música, comida, fé, resistência, alegria. É Luiz Gonzaga cantando a saudade da terra. É Graciliano Ramos escrevendo sobre a dureza da vida. É rendeiras fazendo arte com bilros. É trabalhadores resistindo em condições impossíveis. Há sempre mais história para explorar. Mais décadas, mais lugares, mais memórias que formam o tecido complexo da experiência nordestina. O Nordeste, mas aquela década dos anos 1980 ficou gravada na memória coletiva como momento particular. Para quem se interessa pela história brasileira, pela diversidade cultural do país, pelas diferentes formas de viver em território tão vasto e variado, o Nordeste é capítulo essencial.
E os anos 1980 foram um momento importante dessa história maior. O Nordeste dos anos 1980, com toda a sua complexidade, suas contradições, sua força, sua beleza, sua dor e sua alegria, é parte fundamental da história brasileira. É lembrança de região que enfrenta desafios seculares, mas que nunca perdeu capacidade de criar, de resistir, de celebrar a vida. E essa força que vem da terra, essa resiliência que se transmite de geração, essa cultura que transforma sofrimento em arte, isso é o que o Nordeste deu e continua dando ao Brasil. É herança preciosa que deve ser lembrada, valorizada, celebrada.